Bem-vindo ao Eleve-se, Supere, Vença. Todo dia, oportunidade para crescer e transformar-se. Hoje, elevamos sua mente para conquistas novas e desbloqueamos potencial ilimitado. Prepare-se para a jornada de autodescoberta e triunfo, cada passo mais perto da sua melhor versão. Eleve-se acima dos obstáculos intransponíveis. Cada desafio é chance de provar sua força interior. Supere seus medos profundos que tentam prender e limitar potencial. Verdadeira força nasce quando decide enfrentá-los com coragem e determinação. Vença os desafios da vida, transformando dificuldade em degrau para sucesso. Lembre-se, você é mais forte que imagina, capaz de alcançar o impossível. Acredite em seu poder para realizar sonhos, passo a passo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder inspiração e comece sua vitória. Juntos, vamos crescer, superar e vencer. Eleve-se, supere, vença. Você já passou o dia inteiro sem fazer nada de cansativo, mas depois de passar algumas horas com determinada pessoa, você se sente completamente esgotado? Tipo, fisicamente exausto mesmo? Como se tivesse corrido uma maratona só de estar ali conversando. E o pior, você nem consegue explicar direito o porquê. Fique comigo até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode finalmente explicar por que algumas pessoas drenam sua energia sem você nem perceber. Imagine a cena. Você encontra aquela pessoa. Pode ser um amigo, um familiar, um colega de trabalho. A conversa começa normal, mas conforme os minutos passam, você sente algo estranho acontecendo. Seu corpo fica pesado. Sua mente começa a vagar. Você olha para o relógio pensando, caramba, já deu. Mas só se passaram 20 minutos. Quando você finalmente consegue ir embora, a única coisa que você quer é deitar, ficar em silêncio, não falar com ninguém. E você pensa, por que eu tô tão cansado se eu literalmente não fiz nada? A psicologia explica que esse cansaço não é físico, é emocional. Quando você interage com alguém, seu cérebro está constantemente processando informações. Tom de voz, linguagem corporal, intenções por trás das palavras. Você está lendo a pessoa o tempo todo mesmo sem perceber. Com algumas pessoas, esse processo é tranquilo. Você relaxa, conversa, ri e sai de lá de boa. Mas com outras, seu cérebro entra em modo alerta máximo, porque inconscientemente você detecta que precisa se proteger. Algo naquela interação não é seguro emocionalmente, e isso exige energia mental constante. Você já reparou que com certas pessoas você precisa escolher cada palavra com cuidado? Você hesita antes de falar, mede o tom, evita determinados assuntos. É como andar num campo minado emocional onde qualquer coisa pode virar problema. Isso é exaustão cognitiva. Seu cérebro está trabalhando dobrado para manter a interação segura. Segundo a psicologia, existem comportamentos específicos que drenam energia de forma silenciosa, e você provavelmente já encontrou pelo menos um deles. A pessoa que transforma tudo em drama. Qualquer assunto vira uma montanha-russa emocional. Ou ela sempre tem um problema maior que o seu. Você fala que está cansado, ela diz que está exausta. Isso força você a entrar num jogo emocional constante, onde seus próprios sentimentos ficam em segundo plano. Tem também a pessoa que nunca escuta de verdade. Ela espera você terminar de falar só para poder falar dela mesma. Você compartilha algo importante e a resposta é sempre superficial, apressada, ou ela muda de assunto. Estudos em psicologia mostram que quando não nos sentimos ouvidos, nosso cérebro interpreta isso como rejeição social. E rejeição ativa as mesmas áreas cerebrais que a dor física. Outro padrão. A pessoa que te coloca em situações desconfortáveis o tempo todo. Ela faz perguntas invasivas, critica disfarçado de brincadeira, te provoca, e quando você reage, ela diz que você é sensível demais. Isso se chama invalidação emocional, e você gasta energia tentando se defender, se explicar, se justificar, e nunca é suficiente. A pessoa que suga validação constante, ela precisa de aprovação o tempo todo. Cada decisão que ela toma, ela te consulta. Cada problema que ela tem, você precisa resolver. E se você não dá a atenção que ela quer, ela fica magoada,
te faz sentir culpado. Do ponto de vista psicológico, você vira um suporte emocional ambulante. E tem a pessoa negativa crônica. Tudo é ruim, nada presta, o mundo está acabando. A psicologia explica isso como contágio emocional. Quando você passa tempo com alguém preso num estado negativo, seu cérebro literalmente espelha esse humor. Você absorve a energia dela sem perceber. Por último, a pessoa que ignora seus limites. Você diz que precisa ir embora, ela insiste para você ficar. Você fala que não quer falar sobre determinado assunto, ela insiste. Ficar nessa ambivalência emocional é mentalmente exaustivo. E quando você vive isso repetidamente, os efeitos começam a aparecer em lugares que você nem imagina. Você começa a evitar, inventa desculpas para não encontrar a pessoa, fica ocupado, não responde mensagens com a mesma rapidez. E quando você precisa estar com ela, você já entra na interação cansado só de antecipar o que vem pela frente. Você começa a duvidar de si mesmo. Será que o problema sou eu? Será que eu sou sensível demais? E aí entra a culpa, porque afinal, a pessoa não fez nada de errado tecnicamente. Ela só drena você. Você perde energia para outras coisas importantes. Aquele projeto que você queria começar, aquele hobby que você quer retomar, você não tem energia, porque você gastou tudo tentando gerenciar emocionalmente uma pessoa que nem percebe o peso que coloca em você. E você começa a fechar suas portas emocionais para todo mundo, porque você associa a interação social com esgotamento. Aí você se isola, não porque quer, mas porque seu cérebro aprendeu que pessoas igual a cansaço. A boa notícia, você não precisa continuar nesse ciclo. Valide o que você sente. Se você sai de uma interação exausto, isso é real, não é frescura. É seu corpo te dizendo que algo naquela dinâmica não está funcionando. Observe o padrão. Isso acontece sempre com a mesma pessoa? Se toda vez que você encontra ela você sair drenado, isso não é momento difícil, isso é padrão de relacionamento. Estabeleça limites. Limite não é agressão, é autocuidado. É você dizendo, eu só tenho essa quantidade de energia hoje, e preciso preservar ela. Pode ser algo simples. Eu só posso ficar meia hora. Eu não consigo falar sobre isso agora. Você não deve satisfação da sua energia emocional para ninguém. Permita-se reduzir a frequência. Você não é obrigado a manter a mesma intensidade de contato com todo mundo. Sua saúde mental vem primeiro. E cuide da sua energia como você cuida do seu dinheiro. Você não gasta tudo de uma vez só. Com energia emocional é a mesma coisa. Mas aqui está o ponto delicado. Muitas vezes a gente confunde lealdade com autossacrifício. A gente acha que ser um bom amigo significa estar disponível o tempo todo, aguentar tudo, absorver todo o peso emocional do outro. E isso não é verdade. A psicologia explica que relacionamentos saudáveis são de mão dupla, tem troca, tem equilíbrio. Se você está sempre no papel de quem sustenta e nunca recebe nada de volta, isso não é relacionamento, é esgotamento. Minha opinião é que você precisa parar de se sentir culpado por proteger sua paz. Sério. Você não é egoísta por não querer se sentir exausto depois de estar com alguém. Você não é insensível por escolher preservar sua energia. E se você percebe que isso está afetando profundamente sua vida, sua saúde mental, buscar ajuda profissional é sempre o melhor caminho. Um psicólogo pode te ajudar a entender esses padrões de forma mais profunda. Porque no final das contas, você merece estar perto de pessoas que te energizam, não que te drenam. Você merece relações onde você possa ser você mesmo, sem ter que performar o tempo todo. Proteger sua energia não é egoísmo, é sobrevivência emocional. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal e ativa o sininho.